Diz aí pessoal, eu sou o Bruno A1 e sejam bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em Blender. Estamos produzindo este Mac Robot estilo Low Poly e neste segmento faremos a texturização com atlas de cores, que é uma técnica que visa otimização de assets para games móveis. E além disso, configuraremos a parte de iluminação e render com o módulo Eevee do Blender. É logo após a vinheta. Antes de entrar na parte de shaders e materiais aqui, eu gostaria de editar um pouco esse modelo para criar novas áreas de interesse para botar cores. Então, vamos começar aqui na perna. Vou começar nessa parte de baixo aqui. Eu vou pressionar Ctrl R e vou posicionar o meu mouse e vou girar minha rodela até gerar 7 loops aqui. Quando eu tiver 7 loops, eu dou 2 cliques para aceitar o comando. Ok? Agora eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa aqui em cima no braço. Girar aqui e ajeitar para a posição. Ctrl R, posiciono aqui, giro uma vez só e clico 2 vezes. Só mais uma coisa, eu vou botar em modo de face e vou selecionar essa face aqui. Vou dar Inset e pressiono B. Agora eu vou dar E para extrusão, faço a extrusão para fora e S para diminuir na escala. Agora faço S de novo, X, para cortar um pouquinho para dentro aqui. Então, isso vai me dar a oportunidade de colocar algumas partes com emissão de cor, que vai dar um efeito bem bacana no renderizador Eevee. Mas antes disso, a gente precisa de configurar a iluminação da cena e os parâmetros do renderizador. Para gerar mais drama, nós vamos colocar uma iluminação de 3 pontos com luzes de cores diferentes. E vamos começar agora. Então, eu vou pressionar a tecla 7 para ir para a vista de topo. E eu vou voltar para o modo de objeto. Dessa forma, eu posso pegar essa lâmpada que já existe na cena, ir nos parâmetros de luz e inicialmente trocar o tipo de point para spot. Em seguida, eu vou pressionar G para movê-la e vou colocar aqui nessa posição quase lateral e vamos apontar o foco dela para o personagem. Eu vou trocar a sua cor de branco para vermelha e finalmente eu vou aumentar a potência de 1000 para 2000 watts. Agora, se a gente for para a vista frontal, a gente vê que ela está lá em cima. Nós vamos descer ela, G, Z, e vou reposicionar aqui o foco. Neste ponto a gente pode acionar aqui o Viewport Shading, que faz uma prévia do renderizador, e a gente vê a iluminação pegando a lateral. Ok, essa é uma das lâmpadas, já está pronta. Eu vou voltar para a vista de topo e eu vou simplesmente duplicar essa luz através do parâmetro Shift D. Eu vou movê-la para o lado oposto e vou girá-la com os mesmos parâmetros, exceto a cor. Nós vamos colocar um azul bem borderline aqui com o violeta. Então, se a gente for para a vista frontal, a gente tem esse efeito aqui por enquanto, mas a gente precisa de colocar o terceiro ponto de iluminação. É o que a gente vai fazer agora. Só que para o backlight ou luz de fundo, nós não vamos usar spot. Em vez de duplicar, eu vou vir aqui em Shift A e vou adicionar uma luz do tipo Sol. Então ela entra aqui no centro da cena. Eu pressiono G, Y e empurro ela lá para trás. Vou pegar a vista lateral, 3. Vou puxá-la para cá e vou colocar o ângulo mais ou menos nesta posição. Agora a gente troca a cor dela para um laranja mais desbotado.
e eu vou colocar a força dela em 0,7. E assim está concluído o trabalho de iluminação da cena. A gente pode passar então para os parâmetros de configuração do renderizador Eevee. Para tal, a gente vem aqui no painel de propriedades, Render Properties, vamos habilitar Ambient Occlusion, Bloom e Screen Space Reflections. Bloom é o parâmetro mais importante, porque ele vai gerar o halo, né? Tipo aquela coisa de neblina. E vamos alterar aqui o threshold para 0,3. O Ni a gente pode pôr em 0. E o resto a gente deixa como default mesmo. Em termos do Eevee, eu acho que é só. Agora nós vamos criar aqui um piso para gerar reflexão e tudo mais, e sombra. Vamos então Shift A, Mesh Plane, e eu vou pressionar S e vou puxar a escala dele bastante, máximo que eu conseguir aqui. Vamos então agora aqui em Shading, eu vou selecionar o meu objeto, vou acionar o Viewport Shading e vamos criar um novo material para ele. E aqui nesse painel você pode navegar para a pasta onde você descompactou o material que eu disponibilizei para baixar. A gente vai utilizar duas texturas aqui, uma para cor difusa e a outra para emissão, que vai gerar os pontos de luminosidade do material. Então eu vou arrastar a cor difusa aqui para o editor de Shading e vou já ligar aqui a cor no Base Color. Ele vai tomar uma aparência toda colorida, mas nós já vamos corrigir isso. E vamos também colocar a textura de emissão na sua entrada apropriada, que é o Emission. Muito bem. Então, para a gente corrigir isso aqui, a gente tem que trabalhar, obviamente, no nível das UVs, né? Então, vamos voltar agora no UV Editing. Aqui nesse painel ele ficou com a textura de emissão aberta. E é bom para já explicar isso aqui. Você vê que a textura ela é um quadrado dividido em 4 quadrantes. E esse quadrante inferior da direita são as cores de emissão. Tá? Então, se quiser utilizar cor comum, a gente pode utilizar os outros 3 quadrantes. E essas cores aqui são só para emissão de luz. Vamos trocar a textura aqui então para cor difusa. E eu estou em modo de face aqui. Eu seleciono uma, pressiono A para selecionar todas as faces, e aqui aparecem as UVs. Então eu vou pressionar A do lado de cá também para selecionar tudo. A primeira coisa a fazer, nós vamos resetar as UVs. Para quem não sabe, cada UV é uma face poligonal que compõe o objeto aqui, tá? Então nós vamos resetar elas. Eu vou pressionar U para abrir o menu de UV Mapping e vou pressionar Reset. Isso faz com que todas as faces sejam esticadas aqui para esse quadrado. E aqui é o seguinte, a técnica aqui consiste em reduzir todas as faces para um quadradinho de 1 pixel por 1 pixel, de forma que ela pode ser posicionada em qualquer lugar. Vamos ver como é que isso funciona, você já vai entender. Com tudo aqui selecionado, eu vou pressionar S de escala e vou digitar 0,001 e vou dar Enter. Imediatamente a gente vê um pontinho aqui, ou seja, todas essas faces aqui foram reduzidas a esse ponto. A partir do momento que eu vim aqui e eu habilitar o Viewport Shading, a hora que eu pressionar G e movimentar aqui, veja bem o que acontece. Onde eu colocar o meu ponto, aquela cor vai predominar. Então eu vou botar mais ou menos neste azul claro misturado com cinza aqui. Tá ok? Então todas as faces agora são dessa cor.
Agora eu quero selecionar todas as faces que vão receber o laranja. Então eu vou começar pelas placas laterais aqui. Então eu dei pausa aqui e selecionei todas as chapas que eu quero aqui de cor laranja. Então vamos agora voltar no painel do lado de cá. Eu vou pressionar G e vou mover para a área desejada. Então agora se eu desselecionar aqui, eu tenho as minhas chapas de cor laranja. Mas agora eu vou adicionar aqui as faces que vão receber cor de emissão. Então eu vou voltar aqui, vou selecionar essa, salta uma, essa, e também aqui no braço eu vou pegar essas duas, volto no painel de cá e vou mover para o quadrante de emissão, como você pode ver aqui. Então já faz uma diferença. Além disso, eu vou escolher algumas áreas para receber um tom de cinza mais escuro. Então eu vou fazer aquilo, eu vou dar pausa também. Então já selecionei aqui as áreas que eu quero uma tonalidade mais escura. Eu vou simplesmente pressionar G e descer aqui. E agora ficou faltando só fazer aqui os olhos, que eu vou selecionar aqui. E eu vou pegar também essa parte, essa protuberância aqui de baixo. E vou pressionar G e vou trazer aqui para a área de emissão, no azul bem forte. Por hora o trabalho aqui no robô está pronto. Agora eu vou assimilar o mesmo material ao solo. Então eu vou sair, vou voltar ao painel Shading e eu vou selecionar aqui o solo. Vou clicar nessa bolinha e vou pegar o material e jogar lá. Você vê que o material é aplicado nele de forma genérica. Vamos voltar então no painel UV Editing. Eu vou selecionar ele aqui, pressionar A. Ele está aqui, então eu vou pressionar S e diminuir a escala. S.001 e vou colocar uma cor bem escura. Acho que eu vou descer ele um pouco aqui, porque o pé está passando. Então agora a gente volta lá no layout. E agora a gente pode fazer uma renderização de teste. Vamos ver como é que a câmera está aqui. A câmera está vendo isso. Vou pressionar N. Eu vou vir aqui em View, Lock Camera to View. Dessa forma a gente pode posicionar, controlar e posicionar a câmera. Mas antes de gerar a renderização final, tem um passo a ser feito aqui. Você vê que a gente habilitou Ambient Occlusion aqui no painel do Render, mas isso não é suficiente. Para que isso saia na renderização final, a gente tem que vir aqui nessa aba, View Layer Properties, e habilitar Ambient Occlusion. Isso aqui é um passe de pós-produção que vai ser feito em modo de Compositing. Então eu tenho que vir aqui nessa aba Compositing, habilitar os nódulos, e veja bem, pelo fato da gente ter habilitado aqui o Ambient Occlusion, agora a gente tem uma saída AO aqui, Ambient Occlusion. Então a gente tem que mesclar a imagem e o Ambient Occlusion no composite final. Para isso é necessário a gente adicionar um nódulo de cor chamado Mix. Eu vou soltar ele aqui, ele já encaixou a imagem aqui, e agora eu vou jogar o Ambient Occlusion na segunda imagem e vou fazer o mix através do modo Overlay. Com isto, a gente pode voltar aqui em Layout, vem em Render, Render Image.
Então esse é o resultado final de todo o nosso processo. Se a gente vir aqui em Composite, eu posso chamar o View Layer. Eu tenho aqui o passe combinado, tá, do View Layer com o Ambient Occlusion. E se eu quiser ver só o Ambient Occlusion, eu venho aqui, ó. Aqui eu tenho um gráfico só com informação de sombreamento indireto. Então, Composite é isso, é você gerar os passes de forma separada e depois você pode regular eles da forma que você quiser. Então, com isso, a gente encerra a parte de shade, iluminação. E no próximo tutorial nós vamos entrar na parte de armadura de ossos e importar o template de movimento. Eu espero que vocês estejam gostando até aqui. Deixo um abraço para todo mundo. Vejo vocês no próximo. Até lá.